culto, o primeiro, que começou às 9 horas, eu recebi a seguinte mensagem eletrônica ao final dele: lamentei muito não estar presente no culto hoje, mas ainda bem que pude assisti-lo pela internet. Graças a Deus temos a oportunidade de, mesmo distante em alguns momentos, podemos usufruir da comunhão com os irmãos. Um grande abraço, Nádia Araújo. Falo isso como estímulo aos nossos irmãos e irmãs que atuam na transmissão. Sabemos que estamos alcançando as pessoas, alguns de nossa igreja, outros de outras confissões, com essa transmissão, com esse serviço que nós prestamos, que assim possamos continuar ao longo também desses próximos anos, semeando a palavra de Deus. Quero perguntar se temos conosco nesta manhã alguém que completou nessa semana aniversário de nascimento, casamento, batismo, alguma data importante na sua vida. Se houver, peço que venha aqui. Vamos dar graças a Deus então pela sua vida. Seu nome é? Tatiane. Nascimento, seu aniversário? Hoje? Parabéns, hein? Ah, filha da Tânia, filhinha da Tânia. Então tá bem. Fica em pé aí, Tânia, todo mundo poder ver. Isso, é a Tânia, nossa irmã aqui há muito tempo. E aqui a filha dela veio hoje celebrar a Deus pela sua vida, pelo seu aniversário. Vamos dar graças a Deus então por isso. Pergunto se há alguém que vem ao nosso culto hoje pela primeira vez. Alguém? Se houver, fique em pé, por favor. É a primeira vez que você veio participar conosco. Nós estamos celebrando, meus irmãos, nossos 78 anos como igreja. Isso se deu precisamente no dia 21 de fevereiro. Celebramos então o culto dia 21, comemos um bolinho no final, né? E esteve presente como convidado o coro masculino da primeira igreja, que cantou junto com o nosso coro masculino. E o pastor Novaes, que é o pastor da Igreja Batista Barão do Taquara, pregou. Se você esqueceu e não veio, prepare-se para o ano 79. E ontem nós continuamos nossas celebrações. O pastor Novaes continuou pregando. Veio junto com ele o coro da igreja, um dos coros da igreja dele, o coro Arthur Lakshevitz, que participou juntamente com o coro da igreja, da nossa igreja, e com o coro Novo Canto. E ao final ficaram todos aqui. Durante o culto ficaram os da igreja na galeria e o convidado aqui, depois todos juntos aqui. Foi uma festa muito bonita. Também pregou o pastor Novaes, como eu disse. E hoje pela manhã estamos recebendo o coro Cálamo da Igreja Batista Memorial da Tijuca, que vai participar desse culto juntamente com os coros aqui da igreja, Cantares e Otília Galvão. E os irmãos, então, daqui a pouco vão poder participar ativamente, porque vão entrar dentro de alguns momentos ao nosso culto. Vamos agora, então, nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus pela vida da Tatiane, né? E oferecer a Ele, então, este nosso culto. E saúdo a irmã Maria de Lourdes, né? Levanta o braço aí para todo mundo poder reconhecer, né? Ela agora mora longe, mora na Barra da Tijuca, né? Longe, né? Mas hoje veio relembrar aqui com a nossa igreja, né? Aos 78 anos. Obrigado, irmã Lourdes. Vamos então orar. Senhor, obrigado por esta manhã aqui. O Senhor já nos deu programa de rádio, culto de oração com o pastor João, primeiro culto aqui de adoração ao Senhor. Agora, este culto que estamos se prestando. Senhor, nós cremos que Tu és aquele que superintende todas as coisas. Dá-nos compreensão de como devemos fazer as coisas no Teu reino, para abençoar pessoas. Toma esse culto, ó Deus. Toma cada pessoa que estiver aqui. Toma aqueles que estão chegando, aqueles que estão do lado de fora. Abençoa-os também. E agora, Pai, quero Te dar graça pela vida da Tatiane. O Senhor deu a ela mais um ano de vida. Nós pedimos outros novos anos de vida para ela. Mas neste ano, queremos apenas, nesta hora,
te agradecer pela vida dela, da sua família. Receba, Senhor, a nossa gratidão por ela. Receba a nossa gratidão por estarmos aqui reunidos nesta hora. Fazemos isto em nome de Jesus. Todos podem, por favor, se assentar. Aqui estão o coro Cantares. Levantem as mãos os integrantes do coro Cantares. As de verde. Aqui está o coro Tília Galvão, as de azul. E aqui está o coro Cálamo. Vocês sabem o que é cálamo? Vamos colocar ali, porque nem todos sabem. Sabe o que é isso aí? Para frente fica horrível, eu tenho que olhar para trás um pouquinho. Não vai quebrar o pescoço, não. Isso aí é uma caneta. Era uma caneta que na antiguidade se usava para escrever na argila e às vezes também nos pergaminhos. Escrevia-se bem, como vocês cantam bem. Obrigado pela vinda de vocês aqui, pela cooperação, porque essa é a palavra, cooperação, né? Cantando todas juntos, não para a glória desta igreja ou da Igreja Memorial da Tijuca, mas para a glória e a graça de Deus. Em pé, vamos então cantar essa música como nós temos aí planejado, juntamente com os nossos momentos de crescimento, nossos momentos de participação. Então o coro, eu vou ler o texto bíblico, vamos cantar o ajuntamento, depois o coro então vai cantar a música Cristo, o Manso Cordeiro. Essa música nos lembra que o Senhor é o Deus de toda glória, hoje, sempre e no passado. Vamos ver então todos juntos, como nós temos aí indicado, parte do Salmo 133,
e do capítulo 4 de Efésios. Vamos começar juntos então? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vem e sopra, Senhor, sobre nós o teu sopro. Pastor Roberto vai, nesse instante, mais uma vez, orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela vida da nossa igreja, rogando a Ele que continue o Senhor a nos dirigir, a conduzir. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos na Tua casa mais uma vez nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de virmos de nossa casa e encontrarmos a Tua casa aqui, com as portas abertas, Senhor Deus,
durante esses 78 anos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue sendo o sustentáculo dela por toda a eternidade, até que o Senhor aqui retorne. Pai Todo-Poderoso, glorificamos o Teu nome, porque aqui podemos sentir a presença do Teu Santo Espírito, porque aqui podemos glorificar o Teu santo nome, porque aqui podemos aprender da Tua palavra e levar, Senhor Deus, os ensinamentos daqui para as nossas casas, para o nosso trabalho, para nosso colégio, para o nosso dia a dia. Ó Deus, como acabamos de cantar, aqui nós nos ajuntamos, ó Deus, e queremos sempre sentir o Senhor nos acolhendo. Aqui, Senhor Deus, aprendemos o amor de Cristo Jesus. Deus, que possamos nos amar a cada momento, cada um amar um ao outro, que possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome aqui e em qualquer outro lugar que estejamos, ó Deus. Encha este lugar com a Tua glória, encha este lugar com a Tua presença, que possamos, ó Deus, radiante, sempre estarmos aqui na Tua casa. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu carinho e pelo Teu amor. Continue conduzindo, Senhor Deus, esta que é a Tua igreja, hoje e eternamente, em Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Nós vamos ouvir agora essa música que nos fala de uma das características de Jesus, um cordeiro manso. Tem dois sentidos essa palavra. A primeira é que esse cordeiro, por ser manso, submeteu à morte na cruz, para que nós pudéssemos ter vida plena. Mas também significa que Jesus é um modelo de vida. A mansidão é um modelo de vida dele para nós. O pastor Davi, no nosso primeiro culto, pregou sobre algumas coisas que nós podemos colocar no altar de Deus. E uma das coisas que ele mencionou foi o ódio. Palavra um pouco forte. Vamos colocar raiva, que é um pouco mais suave, mas é a mesma coisa. Quando nós permitimos que o ódio ou a raiva tomem conta de nossas decisões, nós fazemos o que nós não devemos. Mas quando nos portamos mansamente como Jesus, nunca nos arrependemos. Participemos assim deste culto, nesta hora, através dessa música.
Nossa igreja, ao completar 78 anos, feitos na última sexta-feira, olha para a sua história e pode ver algumas marcas. Entre essas marcas está a sua paixão pela obra da evangelização, buscando alcançar aqueles que estão sem Cristo, sem Jesus, como o coro Cantares mais tarde vai entoar, a começar do nosso bairro. É bem conhecida a narrativa que quando o pastor Capitulino fez a oração de início da igreja, no dia 21 de fevereiro, há 78 anos, ele pediu, o secretário anotou, que essa igreja fosse um farol pujante aqui em nosso bairro. Nossa primeira missão, portanto, é a Tijuca e adjacências. Mas não só a Tijuca e adjacências, mas essa é a nossa primeira missão. Ao longo, então, destes anos, muitas, não temos esse número, nunca contamos esse número, muitas, milhares de pessoas encontraram a Jesus como Senhor e Salvador e aqui foram batizadas, obedecendo ao mandamento de Jesus. Essa é uma das marcas. Alguns viram as fotos que publicamos de nossa missão em Rio do Sul, com o pastor Márison batizando várias pessoas. Quantas foram, Márison? 5 pessoas. Fica em pé, que alguns estão se acotovelando para te ver. Fica em pé, para facilitar já. Agora pode olhar melhor, né? Daqui a pouco ele vai pregar, todos poderão ver, mas não quero que esperem tanto para vê-lo. Hoje à noite vamos fazer isso. Vamos celebrar também alguns batismos. Alguns dos irmãos já deram sua profissão de fé e outros vão dar agora. Mas quero então dizer que após o batismo, hoje à noite, todos vão usar essa camiseta. E após então o culto da noite, vamos vender algumas camisetas para os que gostarem dela. Mas não vai dar nem para começar. Então, você poderá encomendar, que nós então faremos também para quem desejar. É uma camiseta alusiva aos 78 anos da igreja. Ficou muito bonita e você vai ver vestida pelos nossos irmãos que serão batizados. Alguns, como eu disse, já deram a sua profissão de fé. E algumas vão fazer isso agora. Eu quero chamar então aqui os irmãos e irmãs que vão se submeter então a esse momento aqui para o batismo. Dominique, por favor. Josué. Helena. Érica. Oneida. Paulo. Que não estou vendo. Helenice. Bem, aqui temos então alguns desses irmãos. O pastor Cleodair não será batizado. Acho que ele já foi batizado, né? Tenho uma ligeira desconfiança que já foi batizado. Está aqui porque ele será um dos que vão também participar do momento do batismo hoje à noite, junto com o pastor Alcenir. Vamos começar de lá para cá. Aqui com a Érica. A Oneida já foi, falha minha. Érica, então você poderia dizer assim, as razões, ou a principal razão pela qual você quer ser batizada? Então, para mim, Jesus Cristo me salvou quando Ele abdicou da própria vida na cruz. E
um dos motivos pelo qual eu quero me batizar é justamente por isso, porque ele abdicou da vida dele pela minha vida. Então eu acho que nada mais justo do que eu abdicar das coisas mundanas, das coisas que não agradam a Deus, por ele. Então, o batismo para mim é como diz 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. O velho já passou e eis que tudo se torna novo. Então, a partir de amanhã, eu vou ser Érica Rodrigues cristã, da família de Jesus Cristo. Então, para mim é isso. A partir de hoje à noite, né? Hoje eu cheguei no banheiro no intervalo dos cultos, dei boa noite para todo mundo. Boa noite! Ninguém entendeu nada, né? Eu estava pensando no batismo exatamente. E você, Helena, por que você quer então ser batizada? Bom, eu acredito em Jesus como meu Salvador e eu quero mostrar isso para todos. É uma forma de renascer de novo, aceitando Ele como meu Salvador. E vou virar uma cristã. Então você já fez isso, já tomou essa decisão? Sim, já há muito tempo. Só que... Muito tempo. Aham. E agora eu vou mostrar. E agora vai mostrar. É isso que ela disse, agora vai mostrar. E você, Dominique? Você tem quantos anos, Dominique? 11 anos. Então, por que você quer ser batizado, Dominique? Porque eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Isso é totalmente certo para você ou às vezes você pensa, às vezes não pensa isso, que ele é seu Salvador? Não, isso é totalmente certo. E você acha que você vai ser cristã durante quantos anos? Isso eu não ensaiei nada, viu, gente? Eu pergunto na hora, é uma dificuldade, eu sei. Eu acho que é durante todo o ano. Todos os anos. Todos os anos, já logo... É difícil, né, gente? Eu sou muito mal, eu confesso que... Mas não faço por maldade, não faço por maldade. Que bom, é isso mesmo, é isso que eu queria ouvir. Para toda a sua vida, todos os anos da sua vida. 40, 50, 80... Você sabe que você viveu uns 100 anos, né? Então, daqui a 89 anos, você vai estar servindo a Jesus como Senhor e Salvador. Tá bem? Assim seja, né? Está aqui a sua mãe, fica em pé. Está tirando fotografia, né? Então, aqui está a mãe dela, nós a conhecemos e, com grande alegria, ela deu um testemunho para mim muito bonito. Ela sobre a sua filha sobre a sua mãe, uma linda relação mãe e filha. E também uma experiência muito clara, uma certeza muito firme no seu coração desse desejo de ser batizado. E o Josué? Quantos anos, Josué? 9. 9. Você vai dizer, mas é muito cedo. Vocês não sabem desde quando ele me pede. O que ele lhe fala, Cleodaí, que toda vez tem um batismo aqui na igreja? Quando é que você vai marcar para eu falar com o pastor Israel sobre o batismo? Todos os batismos, desde que ele chegou aqui, aos 6, 7 anos, ele tem esse desejo. Então, Josué, que eu chamo de curumim, né? Brincadeirinha aqui por causa do cabelo dele e tal. Por que você quer ser batizado, Josué? Porque eu creio que Jesus é meu único Salvador e veio à Terra para morrer por mim. Certo. Você tem certeza disso? Absoluta. Então, alguém tem dúvida? Os outros que eu chamei, foi falha minha, já deram sua profissão de fé. Eu que me equivoquei. Então, os que são favoráveis a que batizemos esses irmãos... É que você deu uma tarefa a ele. Eu dei uma tarefa, é verdade. Eu dei uma tarefa. Qual foi a tarefa, Josué, que eu lhe dei? Decorar um versículo. Trazer um versículo de cor. Então, qual é o versículo? Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que é velho e chegou o que é novo. Foi o mesmo... Né? Só que você usou a versão dos velhos, né? Ele usou a versão dos novos. Vamos de novo então, Josué. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se que é velho e chegou o que é novo. Na linguagem de hoje, essa é. Então, se são favoráveis que recebamos esses irmãos para batismo, levantem, por favor, uma de suas mãos. Muito obrigado. Deus então abençoe vocês. Pode se sentar. E hoje à noite, no culto das 19h30, nós teremos a alegria, então, de nos juntarmos a sua história como novos irmãos em Cristo Jesus. Agora então vamos prosseguir e vamos participar juntamente com o coro Cálamo com o Salmo 1. Para mim,
É difícil dizer esse salmo, aquele salmo, não é? Mas esse salmo, colocado em primeiro lugar no saltério, tem uma forte razão de ser. Esse salmo reconhece, então, que às vezes nós somos influenciados, positiva ou negativamente. Mas esse salmo também nos mostra que nós influenciamos, positiva ou negativamente. Então a minha pergunta a você é a seguinte: você de qualquer idade, temos aqui crianças, temos aqui juniores, adolescentes, jovens, adultos. Quem influencia você? É a televisão? É o seu colega de trabalho, de escola? Onde estão as suas maiores influências? A segunda pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: qual o conteúdo da influência que você exerce sobre os outros? Porque você também influencia. Nós todos influenciamos. Nós influenciamos tal como está na letra do Salmo 1. Vamos pensar nisto. A outra música
será entoada pelo coro Otília Galvão da nossa igreja e nos fala do nosso compromisso, de nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho de Jesus. Ao mesmo tempo, nos mostra que, embora nós estejamos no mundo, os nossos valores não são os valores deste mundo. E nos convida, então, a uma vida separada e consagrada para o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Maravilha.
Nesse momento nós vamos então ter o privilégio, o prazer, a alegria de entregar nossos dízimos e nossas ofertas. Então o Cauã e a Maria Clara virão aqui, vão segurar ali as salvas. Isso, pode pegar ali. A Márcia vai ajudar vocês. Essa daqui. Vocês já aprenderam bonitinho, fica ali, ó. Aqui, isso. Quando você vê o envelope à sua frente, você observa alguns campos. Um campo é o do dízimo. Outro campo é o do FAM. O FAM é o Fundo de Ação Missionária. Nós estimulamos a que as pessoas acrescentem ao seu dízimo mais 1%, que é exclusivo para o pagamento de nossos compromissos com os nossos missionários. Na cidade do Rio de Janeiro, em Rio do Sul, por exemplo, em outras cidades do nosso país, em alguns países. Nós conhecemos nossas histórias no Afeganistão, onde temos uma família, na China, onde temos 2 famílias, no Chile, onde temos 2 famílias também. Mas temos outros campos aí. Temos o campo ação social, temos o campo da comunicação, temos o campo do Plamor, que é um plano funerário coletivo que a igreja faz. E cada um paga um valor irrisório por mês para ter um sepultamento digno e em tranquilidade para a sua família. As pessoas não gostam que eu fale desse assunto. Talvez achem que não vão morrer. Mas eu quero dizer aos irmãos que quem puder fazer, faça. É uma tranquilidade para os seus familiares. Então, quando você designa, quando você preenche o valor no campo correspondente, essa é a palavra que eu quero dar, o valor é integralmente usado para essa finalidade. Se você colocar construção do templo, vai só para isso e para mais nada. Dos 10%, então, que são os dízimos, aí a igreja faz as suas outras obrigações, sejam os salários, sejam as despesas com ar-condicionado, que está problemático, a gente sabe, não está aguentando o nosso calor aqui, mas estamos já estudando como melhorar essas condições, mas não é fácil nessa época, inclusive, encontrar quem possa fazer. Então, isso é a vida da igreja. E nós podemos dizer, e ontem à noite o pastor Nilton deu uma palavra muito importante aqui. O pastor Nilton é o diretor executivo da Convenção Batista Carioca. Ele disse que 3 igrejas, que por acaso estavam aqui nos cultos de segunda e terça, de sexta e sábado, Taquara, a primeira e a nossa, essas 3 igrejas são as colunas que sustentam o trabalho dos batistas no Rio de Janeiro. Hoje, nós temos 498 igrejas batistas na cidade do Rio de Janeiro. E nós estamos entre as igrejas de destaque, por nossa fidelidade. Quando eu falo nossa, não é da instituição, é a sua fidelidade. Porque dos 10% que você coloca no seu dízimo, 10% vão para a Convenção Batista Brasileira, com o qual ela publica um jornal, por exemplo, ajuda a manter os seus seminários e envia hoje mais de 1.000 missionários com esse 10% dos seus 10%. É um milagre de Deus. Então eu gostaria que você soubesse que é assim que é o seu dinheiro administrado, esse é o destino dele. Com alegria no seu coração, como um privilégio que Deus lhe dá. Eu então convido a você que trouxe a sua contribuição a se levantar e colocar aqui nessas salvas que a Clarinha e o Cauã estão segurando. Se pesar muito, eles aguentam, não se preocupem. Vamos ofertar então.
então dar graças a Deus por nossas crianças. Vão sair agora, vão para o seu cultinho, mas carinhosamente, é um cultinho, mas é um culto completo, não é verdade? Não tem, ela tem música, tem pregação, não tem tudo? Tem histórias, é completo, né? Cultinho porque ele é curto, né? E porque é feito por vocês, né, Miguel? Então, é muito bom a gente saber disso. Vou chamar aqui o Edson, pode vir com a sua filhinha no colo mesmo para orar aqui, não é? Assim ela ora também. Dando graças a Deus pelos dízimos e por nossas crianças, como a sua, né? Os seus, aqui está o Estevão, cadê o Estevão? Não é mais criança o Estevão, né? Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã ensolarada, Senhor. Obrigado por essa igreja ativa, Senhor, na sua obra. Obrigado por essas crianças, Senhor Deus. Que o Senhor faça tudo conforme a sua vontade na vida delas, Pai do céu. Dê sabedoria a nós, Pai, Senhor, para conduzi-las, Senhor, no caminho correto, no caminho reto do Senhor, Pai. É o que te agradeço, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, bom culto para vocês, tá bem? Deus abençoe vocês lá. O Salmo 23 certamente é um salmo que... Vou fazer uma pergunta agora aqui. Quantos sabem o Salmo 23 de cor? Quem não sabe de cor, tem essa semana para memorizar. O pastor Alcenir vai na semana que vem perguntar para que 100% tenham esse salmo, porque é um salmo bonito, querido, e tem promessas que nós nunca podemos esquecer. O Salmo 23, vamos ouvir então agora, nos inspirar com a palavra de Deus, através da música. Cristo meu Pai.
O Barquinho, música Estela Júnior, contém uma metáfora, que é a metáfora da vida também. Nossa vida pode ser pensada como sendo uma vida num barco, nas águas de um rio ou de um lago, como foi o caso na história de Jesus, o lago da Galileia, onde, se Deus quiser, na sexta-feira eu estarei também passeando por ele, espero que sem nenhuma tempestade. E às vezes as tempestades vêm, como a música nos mostra, e nós podemos tentar tirar a água que entra pelo barco, podemos remar mais forte, colocar mais força no motor, sozinhos. E muitas vezes o barco só sobra, vai ao fundo. Mas quando Cristo está no barco, isso não acontece. Recentemente, um irmão de nossa igreja estava em grande dificuldade com a cirurgia que ele fez e trouxe complicações posteriores. E a esposa dele, então, em um certo momento, me mandou a mensagem assim: Cristo pulou para dentro do barco. Eu entendi a metáfora. É exatamente isso que nós precisamos, que Cristo esteja conosco no barco. Enquanto nós ouvimos essa música, coloque aquilo que traz aflição ao seu coração, medo, as tempestades que têm assolado o barco da sua vida, e depois nós vamos orar então por você. Se
Ti os nossos pedidos, os nossos anseios, cada um de nós juntos como igreja. Temos essa passagem nos Evangelhos onde mostra o Senhor Jesus tão poderoso, acalmando a tempestade. Na nossa vida, quando o nosso barco saiu do porto, no momento em que nascemos, nós enfrentamos várias tempestades, Senhor. E da mesma forma que o Senhor acalmou não só o mar, mas também o coração daqueles que estavam no barco, acalma também, Senhor, as tempestades das nossas vidas. E naqueles momentos de muita angústia, também acalma o coração de nós que estamos ali navegando. Nós só sabemos que o final dessa viagem é no céu com o Senhor, mas nós não conhecemos o itinerário. Então, às vezes, pode pegar um caminho mais turbulento, ou outros com águas mais calmas. Mas, ó Deus, coloca no nosso coração a certeza que, independente do oceano que a gente navegue, o Senhor estará ali conosco. Não sei aqui o que cada um tem colocado diante do Senhor. Pode ser um pedido material, mas pode ser também um pedido emocional. Senhor, atenta para nós. Nesses 78 anos de navegação desta igreja, o Senhor sempre esteve aqui. E cremos que o Senhor continuará. E se isso não está claro, nós queremos registrar como pedido, como prece, que o Senhor continue conosco por mais anos e anos que certamente virão. Que cada um de nós sejamos relevantes no lugar que o Senhor tem nos colocado. Não queremos ser apenas passageiros do barco, mas queremos ser tripulação, cooperando com o Senhor naquilo que for possível, cooperando com o Senhor na vocação que o Senhor tem nos dado a cada um. Ó Deus, receba as nossas vidas como um culto a Ti. Receba, Senhor, as nossas vidas como louvor ao Teu nome. Receba as nossas vidas, Senhor, dispostas a confiar que o Senhor, ó Deus, é o comandante dessa nossa viagem. E é no nome do nosso comandante, Senhor Jesus, nosso mestre, nosso Senhor e o Salvador das nossas almas, que eu oro hoje e sempre. Amém. Quero então convidar o pastor Márcio para subir comigo. Em nosso culto anterior, pregou o pastor Davi Mateus, que é o nosso pastor na missão Caçapava, na rua Caçapava, esquina com rua Rosa e Silva. E agora temos a alegria de receber como pregador do nosso culto o pastor Márcio Torquê, nosso missionário em Rio do Sul. Vocês ouviam falar, mas agora vão ouvi-lo falar. Com prazer, Márcio. Estamos aqui para escutar a palavra de Deus por seu intermédio e que Ele então abençoe você. Bom dia, irmãos. Trago o abraço da nossa igreja em Rio do Sul, a nossa comunidade batista da fé, como nós, é assim o nome da nossa igreja. E eu tenho trabalhado, tem 6 meses e um pouquinho mais com um missionário naquela igreja que é Filha de Itacuruçá. E hoje quero compartilhar com vocês, quero conversar rapidamente algumas coisas daquilo que Deus tem falado, daquilo que Deus tem feito na minha vida. E o elo de ligação entre a Igreja Batista de Itacuruçá e nós, da comunidade Batista da Fé, é missões. E eu não poderia deixar de tocar neste assunto nesta manhã. São 78 anos experimentando e vivenciando o poder de Deus através da obra missionária. São 78 anos onde pessoas encarnaram, vivenciaram, experimentaram e desenvolveram o chamado de Cristo em suas vidas. E se estamos aqui hoje, é porque pessoas disseram sim para Deus. E nós vamos ler um texto que é muito conhecido, você sabe de cor salteado. Mateus capítulo 28, versículo
19. Não vou fazer uma exegese deste texto, mas vou apenas pegar a mensagem central desse texto, que é o imperativo, é o ide de Cristo para mim e para você. Então, por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, e nós vamos ler o versículo 19. Na realidade, nem precisávamos abrir a Bíblia. Amém? Podemos ler? Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho do livro, da parte que nós chamamos de Novo Testamento. Falo isso porque na congregação a gente sempre tem que estar explicando. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler juntos? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A essência desse texto, que é o imperativo de Cristo, que é esta ordem dada a mim e dada a você, é ide. E em 78 anos, Itacuruçá assumiu esse ide do Senhor. Em 78 anos, Itacuruçá é relevante porque tem assumido esse ide do Senhor. Só que daqui para frente, Itacuruçá, a Igreja Batista de Itacuruçá, só continuará sendo relevante se também continuar assumindo esse imperativo, esse chamado, essa convocação pessoal de Cristo para as nossas vidas. Hoje nós comemoramos 78 anos, mas existe uma igreja que hoje não comemora mais nenhum aniversário. Li recentemente que a Igreja Batista, que em mais ou menos 1781, comissionou um dos maiores missionários batistas da história, chamado William Carey, foi vendida para um templo hindu. Não comemoram mais aniversários. A pergunta que eu faço é: estamos isentos em algum momento da história de não passarmos por isso também? Aniversário, nós olhamos para trás, e quando nós olhamos para trás, nós lembramos de tudo que Deus fez em nossas vidas, e nos alegramos, nos regozijamos. Mas o aniversário também é aquele momento onde que nós olhamos para frente, e nós como igreja fazemos uma pergunta: qual igreja nós vamos deixar para a futura geração? Qual igreja nós estamos implantando e inventando para a nossa futura geração? Eu vou morrer, graças a Deus, que eu vou para o céu, e você também. E qual igreja nós vamos deixar? A minha tese é que se nós não encarnamos o chamado de Cristo de maneira pessoal e diária, chegará um momento em que nós não teremos mais aniversários para comemorar. Chegará um momento que nós não teremos mais motivos para festejar. Falar de missões é chover no molhado, como dizem. Tem duas convicções básicas de missões. Primeiro, que missões precisamos pensar, refletir, que é importante. Mas segundo, que missões só faz sentido de verdade quando nós a praticamos. Eu estou convencido que o verbo praticar é o verbo que dá sentido à ordenança de Cristo para as nossas vidas. Sabe por que falar de missões é chover no molhado? Porque eu posso falar aqui um monte de coisa para você, mas você que está aqui, está cansado de saber que todos nós somos missionários. Antes de sermos pastores, executivos, engenheiros, administradores, nós somos missionários. Lembro de um professor que sempre falava que nós somos missionários disfarçados de alguma profissão. Você também sabe, está cansado de saber que você é um vocacionado. Você é chamado para ser o diferencial nesta sociedade. Nós somos vocacionados. E você também sabe, está cansado de saber que faz parte da essência do cristianismo o discipulado, o fazer discípulos. E a verdade, sabe qual é? Que se nós não fazemos discípulos, se não assumirmos esse discipulado, nós não temos o direito de pensar que estamos pregando um verdadeiro cristianismo. A verdade ainda é mais cruel. Se nós não fazemos discípulos, você pode até crer em Jesus e o diabo crê melhor do que você. Você pode até ser membro de igreja, e tem muitos membros de igrejas
Você pode até ser um bom dizimista, mas se não há o imperativo vivo no seu coração, infelizmente você e eu corremos o risco de ainda não sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre isso, rapidamente. Estou de olho no relógio, pastor. Para nós não perdermos de vista essa encarnação do chamado de Deus, esse chamado missionário pessoal de nossas vidas, nós precisamos lembrar, nós precisamos entender que nós não podemos perder o anseio de praticar tudo aquilo que o Senhor nos deixou. Eu estou convencido, eu acredito que verdades bíblicas esquecidas e não praticadas são os pecados, ou na realidade é o pecado mais recorrente na vida da igreja moderna. Estou convencido que verdades bíblicas esquecidas e não praticadas têm sido o pecado mais recorrente na vida da igreja moderna. Nós somos uma geração que sabemos muito, mas praticamos pouco. Somos uma geração que sabemos muito, temos muito conteúdo, mas colocamos pouco daquilo que sabemos em prática. Somos uma geração que ansiamos muito por ter e fazer muitas coisas, mas talvez nós corremos o risco de sermos uma geração que não anseia. Preste atenção no que eu estou falando. Talvez corremos o risco de ser uma geração que não anseiamos, que não temos o anseio, o anelo, o desejo de praticar com intensidade. O diferencial está na intensidade, aquilo que o Senhor nos deixou. Aí você poderia pensar comigo que os ismos deste mundo, que são o tal do pluralismo, individualismo, comodismo, eles têm sido agentes de petrificação, têm tornado os nossos corações de pedras, insensíveis. Por exemplo, o individualismo, que é aquela tendência de pensar só em si, não permite que nós vivamos, por exemplo, o segundo grande mandamento, que é pensar no nosso próximo antes de nós mesmos, que é amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. O comodismo, que é aquela tendência de não sairmos do nosso lugar, de não sermos tocados e de não precisar se mover, nos impede de nos doarmos ao outro, nos impede de servir o outro. Quando eu falo que nós somos uma igreja moderna, não estou falando de Itacuruçá exclusivamente, estou falando da igreja de Cristo, que podemos estar correndo o risco de não fazermos missões, e corremos o risco de não fazermos missões porque perdemos o anseio de praticar aquilo que o Senhor nos deixou. Estou querendo dizer que faltam lágrimas em nossos olhos. Faltam lágrimas nos nossos olhos. Eu li um poema que até hoje eu releio sempre e quero ler com vocês. Diz assim: há lágrima nos olhos do pecador, hábitos pecaminosos atando seu coração, mãos e pés, cheio de vergonha com seu pecado e derrota, lágrimas quentes correndo pelo seu rosto afoguentado. Há lágrimas nos olhos do pecador, há lágrimas nos olhos do sofredor, horas longas e cansativas de doença, fraqueza e dor, orando para que a saúde volte outra vez, esperando a cura, mas esperando em vão. Há lágrimas nos olhos do sofredor. Há lágrimas nos olhos do desanimado, incompreendido por aqueles que deveriam ter mais conhecimento. Ninguém para amar, para mostrar compaixão, enfraquecidos, desanimados, com a esperança indo embora. Há lágrimas nos olhos dos abatidos, dos desanimados. Há lágrimas nos olhos do Salvador. Lágrimas por aqueles que pecam, desanimam, enfermam. Lágrimas pelos desviados, fora de sua vontade. Lágrimas pelos milhões que ainda não foram alcançados. Há lágrimas nos olhos do Salvador.
Preste atenção agora. Mas onde estão as suas lágrimas? Onde estão as lágrimas em seus olhos? Não pode chorar com os milhares que choram? Não tem lágrimas para aquelas outras ovelhas perdidas? Jesus está chorando. Vocês ainda dormem? Onde estão as lágrimas dos seus olhos? Quando eu falo que nós perdemos o anseio por praticar aquilo que o Senhor nos deixou, estou dizendo que nós não temos mais lágrimas em nossos olhos. E para uma igreja que está construindo uma nova igreja, não estou falando de templo novo, precisamos vivenciar e restaurar esse anseio por praticar aquilo que o Senhor nos deixou. Mas nós também não encarnamos o chamado de missionário de Deus pessoal para as nossas vidas, porque sofremos uma tal da síndrome do Espírito Santo. Essa síndrome do Espírito Santo é aquela confusão que surge em nossa cabeça porque nós queremos fazer o trabalho que não é nosso. Queremos fazer o trabalho do Espírito Santo. Nós queremos convencer, nós queremos salvar as pessoas e nunca conseguiremos fazer isso. Você não foi chamado para salvar ninguém. A obra de salvação quem faz é o Espírito Santo de Deus. O seu chamado é o de anunciar, apenas anunciar. E quando surge essa confusão na cabeça das pessoas, nós começamos a ficar com medo de tentar novamente. Esse medo de tentar novamente nos leva à frustração, e a frustração, por sua vez, nos leva a uma paralisia espiritual. Existe uma história que ilustra bem isso. Todos vocês já ouviram falar de Adoniran Judson? Adoniran Judson foi enviado para o campo missionário numa cidade chamada Birmânia, antiga Birmânia. E quando Adoniran Judson chegou naquela cidade, a primeira coisa que ele fez foi escrever um folheto à mão e começar a distribuir para aquela cidade, respondendo a seguinte pergunta no folheto: quem é Jesus? E ele citava alguns versículos tentando dizer quem era esse Jesus. E Adoniran Judson prosseguiu o seu ministério. E talvez Adoniran Judson foi um dos missionários que mais sofreu ali no campo missionário. Ele perdeu a esposa, ele perdeu os 2 filhos, ele foi aprisionado, foi torturado 3 vezes, e ainda para completar, a sua casa foi incendiada. E para completar ainda a crise daquele homem, 7 anos de trabalho, e ele não tinha nenhum convertido. Depois de 10 anos de ministério naquela cidade, naquele país chamado Birmânia, antiga Birmânia, um pequeno grupo de pessoas se converteu. E ele recebe uma carta falando, parabenizando, parabéns pelos novos convertidos. Ele falou, cara, ele não usou essa expressão, né? Ele falou assim, rapaz, eu duvido pouco que esses que estão aqui são realmente convertidos. Imagina o psicológico deste homem. 10 anos de trabalho e não tinha mais que 10 convertidos. 10 anos de trabalho, ele perde a esposa, perde os filhos, tem a casa queimada, trabalha suor dia após dia, e apenas alguns convertidos. Mas algo começou a acontecer na vida de Adoniran Judson. Quase 12 anos de trabalho, um grupo de pessoas se converteu próximo dele, uma ilha próxima, e aquelas pessoas se converteram lendo um folheto. E eles leram aquele folheto e se converteram, e de repente eles falaram, esse Jesus é bom. E chamavam os vizinhos e falavam de Jesus para esses vizinhos, e os vizinhos também se convertiam e falavam, esse Jesus é bom. E foi assim, foi pregando, até que de repente quase toda a ilha tinha se convertido. E eles falaram assim, nós precisamos de uma pessoa que nos fale mais sobre esse tal de Jesus. Nós precisamos saber quem é esse Jesus. E chamaram Adoniran Judson. Para surpresa de Adoniran Judson, quando ele chega lá, aquelas pessoas tinham se convertido com aquele folheto que ele escreveu há 12 anos. E a história ainda fica melhor. Hoje, a Birmânia se chama Mianmar. Fica um país entre a China e a Índia. Mianmar tem 4 milhões de cristãos. Só que Mianmar é hoje considerado um dos países mais difíceis para a propagação do Evangelho. Pessoas são mortas se pregam o Evangelho. Pessoas são espancadas se pregam o Evangelho. E um pesquisador ficou, no mínimo, como diz o paraense, encabulado com aquilo.
Como que pode um país de tão difícil acesso ter 4 milhões de cristãos? E ele começou a pesquisar, ele começou a investigar. E ele chegava com uma pessoa e falava assim: como você conheceu a Cristo? E ele falava assim: o meu pai me falou de Cristo. E chegava para o pai: como seu pai conheceu a Cristo? O meu avô falou de Cristo para mim. E ele foi pesquisando, o meu bisavô e meu tataravô, até que ele chegou em uma pessoa. Vocês sabem quem é? Adoniran Judson. Um homem que assumiu a sua vocação, e por causa desta vocação, hoje aquele país tem 4 milhões de convertidos. Sabe o que eu aprendo com isso? O meu dever não é convencer ninguém. O seu dever não é convencer ninguém. O seu dever é lançar sementes, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Quem traz o crescimento é o nosso Deus. Amém? Mais uma coisa que eu acredito que quando nós deixamos de encarnar o nosso chamado missionário pessoal, pois nos falta um sentimento de urgência. Esse sentimento de urgência, a igreja primitiva cresceu da forma como cresceu, porque no coração daqueles primeiros cristãos existia um sentimento de urgência. Eles pensavam: Jesus está voltando, então nós temos que pregar esse evangelho antes de Jesus voltar. Eu não quero dizer que você precisa pensar que Jesus vai voltar amanhã para que isso te motive, porque quanto ao dia e quanto à hora, somente o Pai sabe. Mas o que eu quero dizer é que nos falta um sentimento de urgência quanto à missão de nossas vidas. Qual a sua missão e como você tem exercido a sua missão? Nós temos apenas uma vida. Ninguém é gato para ter 7 vidas, como diz o outro. Nós temos apenas uma vida e precisamos usar esta vida de maneira correta. Nós temos apenas uma vida e precisamos viver essa vida na direção certa e da maneira correta. Nós precisamos lembrar que se nós não tivermos a urgência da concretização da nossa missão nessa vida, a vida vai passar, e vai passar rápido. E quando nós percebemos, o nosso tempo acabou. E nós corremos o risco de olhar para trás e falar assim: não fiz nada. Deixa eu contar para você a história do seu Faustino. Seu Faustino é um irmão lá do Pará, uma cidade chamada Breu Branco, olha só. Minha cidade. Seu Faustino se converteu com 65 anos. E ele me chamava assim: Marlisson velho. Ele brincava comigo, falava: Marlisson velho. E Faustino ia para o evangelismo com jovens, adolescentes. Faustino estava no evangelismo. Limpar o quintal da igreja, Faustino estava no evangelismo. Vamos, coral das mulheres, Faustino também estava lá no coral das mulheres. Não perdia nada. Aí eu falei: seu Faustino, o que está acontecendo? Qual é o segredo dessa tua felicidade? Ele falou assim: é Jesus, Marcos. Ele falou assim: a maior tristeza da minha vida, sabe qual é? Que eu me converti apenas com 60 anos. É a percepção da urgência da vida que faz a diferença de como nós vivemos esta vida. Nós precisamos resgatar essa urgência de Cristo para nós e em nós. A igreja que está sendo chamada pelo Senhor hoje é uma igreja que precisa viver este sentimento de urgência. Tem uma frase uma missionária bem conhecida, Nauzira. Ela fala assim: não estou no mundo de passagem, eu tenho uma missão. Nós também não estamos no mundo de passagem, nós temos uma missão. Amém? E para encerrar, deixamos de encarnar o nosso chamado missionário porque nós temos uma grande, mas grande, imensa facilidade para esquecermos o verdadeiro sentido do que é a igreja. Esquecemos o que é a igreja de maneira muito fácil. Irmãos, uma igreja que não pretende ser fiel ao Senhor, ou ao menos que mantenha um compromisso sério na tentativa de ser obediente à grande comissão, não pode se chamar igreja. Billy Graham falou o seguinte: eu estou convencido de que se a igreja voltasse a sua tarefa primordial de proclamar o Evangelho e converter pessoas a Cristo, ela teria um impacto muito maior nas necessidades sociais, morais, psicológicas do homem, do que qualquer outra coisa
que pudesse fazer. Resumindo, Billy Graham falou o seguinte: a verdadeira solução para o nosso mundo não está na psicologia, não está na sociologia, não está na medicina, apesar de que são necessários, tá? Não estou falando que não são necessários, mas a verdadeira solução para o mundo está em Cristo Jesus, ressurreto. O Cristo que morreu, mas está vivo e está habitando em nosso meio. Amém? Eu quero encerrar dizendo o seguinte: nós comemoramos, eu digo nós porque como filho posso dizer nós agora, nós comemoramos 78 anos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E se eu pudesse, na minha pequenez, desafiar vocês em alguma coisa, não percam de vista, nunca, jamais, em hipótese alguma, a percepção de que nós temos uma missão nessa vida. O ID de Cristo é para nós. E que igreja nós vamos construir para o futuro? Você está sendo chamado para construir uma nova igreja. Pessoas redimidas e restauradas pelo sangue de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.
nos vales e montanhas, quem está sem Jesus ficará com Jesus. Se nós proclamarmos, como diz o pastor Marlisson, se nós mantivermos em vista a nossa vocação. Vamos cantar, eu peço que nos demos as mãos todos, colocando esse nosso compromisso diante de Deus, de sermos homens e mulheres que vão e anunciem Jesus. Este ano, então, cheios de vigor, nós possamos fazer mais pela causa de Jesus. Que este ano, por exemplo, o nosso reforço escolar brilhe ainda mais. Que este ano, nossas atividades de comunicação, a transmissão, o rádio, a televisão, nosso bom dia em inglês, bom dia em português, levem mais ainda a luz de Jesus. Que esse ano nós comecemos a construir o nosso novo templo. Que esse ano você possa terminá-lo ao final e dizendo: este ano eu fiz o que Deus esperava que eu fizesse. Seja a sua oração, seja a nossa oração, e para tanto, o amor de Deus, a graça de Jesus e o vigor do Espírito Santo conosco estejam.
escolha o culto das 5h30 ou das 7h30. Nas 5h30 vamos ter chance de você fazer perguntas sobre a igreja, sobre o tempo, sobre qualquer assunto da igreja. 7h30 teremos batismos. Escolha um deles e venha continuar a celebrar conosco.